Esse mundo de games é realmente impressionante, né? E para finalizar o nosso Tech Room com chave de ouro, vamos falar agora de como os bancos digitais estão mudando o mercado financeiro. Já está aqui conosco o CEO do Banco Pan, Cadu Guimarães. O Banco Pan é controlado pelo BTG Pactual e atua com foco em pessoas físicas através de uma plataforma digital completa, oferecendo conta corrente, cartão de crédito, crédito pessoal, consignado, financiamento de veículos, além de seguros e adquirência. Também participa desse painel, de forma remota, o CEO do Banco Inter, João Vitor Menin. O Banco Inter, antigo Banco Intermédio, é um banco múltiplo brasileiro e um dos principais dos primeiros bancos digitais do Brasil. Quem fará a moderação é o analista de Equities Research do BTG Pactual, Eduardo Rosman. O Eduardo é sócio do banco responsável pela cobertura do setor financeiro. Sejam muito bem-vindos e um ótimo painel com vocês. É com você, Rosman. Opa, obrigado, Fred, pela introdução. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, João. É um grande prazer. Boa tarde, Eduardo. É um grande prazer estar com dois craques aqui. E só para a gente começar a nossa conversa, e só para garantir que está todo mundo na mesma página, acho que o Fred fez uma pequena introdução do PAN e do Inter, mas seria legal escutar de vocês um pouco como é que vocês explicam, né, o que vocês são, né, para a nossa audiência aqui. Se a gente puder começar com o Cadu, se pudesse falar um pouquinho do PAN. Tá ótimo, Rosman. Vou começar falando um pouco da minha história, né? Trabalhei 19 anos no Banco BBM. Em 2011, 2 meses depois da chegada do BTG no banco, entrei para tocar a área corporativa. Eu dividiria o banco em alguns ciclos, né? De 2011 a 2016 foi um período de turnaround, muita dureza, né? O banco, quando a gente chegou, não tinha balanço, não tinha gente, não tinha processo. Então, o que eu posso afirmar é que foi um processo muito mais difícil do que montar um negócio do zero. 2016, a partir de 2017, nós decidimos reposicionar o banco, focando no consignado e em veículos usados, e, além disso, com um novo posicionamento de marketing, de marca, né? 2019, a gente resolveu ir para a digitalização e também ser um banco muito mais de cliente e menos de produto. Porque dos produtos que a gente vinha, o consignado e o veículo, muitos dos nossos clientes não sabiam que o PAN que estava financiando, que estava os financiando, e, além disso, ficava muito tempo sem ter contato com eles. Então, essa foi a nossa estratégia de ser um banco mais de cliente e menos de produto. E aqui chegamos, 2020, um banco que tem 31 bilhões de carteira de crédito, 10 milhões de clientes, uma plataforma completa, um banco digital focado na classe C, D e E, indo além do crédito. Enfim, esse é um resumo rápido aí da nossa trajetória. Não, ótimo. E colocando o João na conversa também, o Inter também tem uma história bastante longa, né? Óbvio que a transformação ela também foi muito grande nos últimos anos, mas João, se você pudesse só contar um pouquinho do Inter para a gente? Tá, não, beleza. Obrigado, gente. Obrigado, e Rosa, Cadu, por participar com vocês. Eu acho que a gente teve muito trabalho aqui nos últimos anos, mas escutando o Cadu falar agora nesses 2 minutos, eu acho que temos um companheiro aí de luta aí no setor de bancos digitais. Mas, enfim, eu estou aqui desde 2004, eu sou engenheiro. A gente comecei aqui, era o intermédio financeira, né? Nem banco éramos. Em 2008 a gente se transformou no banco intermédio, fizemos nossa abertura de capital em 2018, em 2016, um pouco antes, começamos o modelo de banco digital no Brasil, muito com foco de ser um banco completo, não simplesmente uma wallet, uma carteira digital. Fizemos esse processo de crescimento, digitalização, fizemos nosso IPO em 2018, depois fizemos mais 2 follow-ons, 19 e 20. Temos aí também um pouco mais de 10 milhões de clientes digitais, assim como o PAN. E mais recentemente a gente deixou de ser como marca, né, Banco Inter, para ser apenas Inter. Obviamente que a gente ainda é Banco Inter S.A., até perante o Banco Central e tudo, na Bolsa, mas a gente mudou a marca porque a gente conseguiu fazer com que a plataforma do Inter fosse mais do que só serviços financeiros. Então a gente tem uma gama de serviços não financeiros bem incrível, e a gente tem até muito orgulho de ter conseguido fazer num app só tanta coisa diferente. Então, seguro, investimentos, shopping, telefonia, empréstimo, investimentos, enfim. Então, a gente até fala que talvez do mundo ocidental, né, a gente seja aí talvez o único super app de verdade. Então,
acho que muito orgulho do que a gente construiu aqui, Rosa, um time nosso muito bacana, são 2.600 pessoas aqui, a gente brinca aqui de sangue laranja, que tem a cor do BTG, que é o azul, nossa que é laranja, então bastante engajados aí e que nos permitiu entregar tanta coisa em relativamente pouco tempo, e desde essa mudança nossa, 2016 para cá, essa nova fase do Inter, então, bem animado de bater uma bola com você e com o Cadu sobre essas transformações que já tiveram e as que vão vir no mercado. Obrigado, João. Acho que vocês dois falaram dois pontos interessantes, na verdade um ponto interessante que é o histórico de banco, né? Os dois são bancos. Acho que quando o pessoal acaba olhando, né, tem muito anúncio, muito banco digital novo, né? E vários desses bancos digitais, na verdade, não são bancos, né? Então, queria entender do lado de vocês qual que é a importância de ter esse histórico de banco, de abrir uma conta bancária, né? Quais são os benefícios de você ter uma conta bancária? Se a gente pudesse começar pelo Cadu. Tá ótimo, Roger. A cultura de banco, ela nos traz muito a questão de gestão de risco, né? Então, mais do que ter uma licença ou não ter uma licença, é ter 30 anos de experiência no mercado bancário, onde a palavra risco e gestão de risco, não só de crédito, como qualquer tipo de risco, é algo que nos dá muita fortaleza para poder caminhar em frente. E, obviamente, eu tem uma experiência enorme no mercado bancário, o que a gente tem que ter sabedoria no banco é ter uma complementariedade de outros tipos de profissionais que são essenciais para a gente poder tocar esse mundo novo de banco, que é completamente diferente do anterior. Lá, quando eu comecei a trabalhar, a área de tecnologia, marketing e CRM tinha uma importância completamente diferente que a gente tem hoje. Então, o que a gente tem que ter a sabedoria é como que a gente complementa, né, e fortalece aqueles pontos que a gente não tem tanta experiência ou não somos tão bons. E é isso que a nossa busca incessante no banco, cada vez mais a questão de banco ligado com as estratégias de varejo, com pessoas diferentes, empreendedores fortes no banco. Dentro do banco hoje, a gente sempre brinca, para ter empreendedor, são caras que normalmente friccionam mais um pouco. Então, não dá para você botar uma roupagem de banco, que não dá liberdade para o cara empreender, que isso não vai funcionar. Então, a experiência de banco é bacana, desde que a gente tenha a sabedoria de se complementar, porque o mundo está mudando. O mundo de banco digital e de empreendedorismo na atividade bancária, e o que a gente tem hoje aqui no banco, é muito importante. Agora, nos dá e nos deu muita experiência de ter passado por várias crises no Brasil, crises macro, crises micro, que no banco também não faltou, muita dificuldade no início. Então, isso nos dá mais segurança para poder ter aprendido a navegar em mares turbulentos e utilizar isso para continuar crescendo e empreendendo com esse tipo de profissional diferente que é a nossa busca. Busca por pessoas diferentes e complementares. João. Não, Rosa, acho que tem um pouco do que o Cadu falou, essa parte de risco importante, fundamental, a gente poder trabalhar uma boa concessão de crédito, um bom casamento de ativos e passivos na tesouraria, mas muito mais do que isso, é que no caso do Inter, a gente pensa um pouco diferente com relação à necessidade do banco, tá? A gente fala muito o seguinte, o banco, né, a conta corrente plena, vamos chamar assim, ela é a espinha dorsal do nosso ecossistema. Então, a gente fala muito, a gente pensa muito assim, Rosa, como é que eu posso desenvolver minha plataforma de investimento se eu não tenho uma conta corrente que permite com que a pessoa faça um investimento? Como é que eu posso, por exemplo, desenvolver nossa plataforma de shopping se eu não tenho uma conta corrente que eu permita que ela faça lá um cartão de crédito, de débito? Como é que eu faço com que essa pessoa que está com um investimento aqui, por exemplo, quando ela precisa de um crédito imobiliário, poxa, eu quero que ela faça o crédito imobiliário dentro do Inter. Eu tenho uma pessoa que está usando o seguro nosso, eu quero que quando ela for fazer um crédito consignado, ela esteja dentro do Inter. Então, o que a gente viu aqui, o serviço de banking, ele é essa espinha dorsal que conecta todas as verticais que a gente tem, um pouco dessas aí que eu falei, elas se retroalimentam, elas são importantes para dar sustentação uma para a outra, e o engajamento fica muito maior. Eu falo que para a gente poder ser um banco digital com uma proposta que a gente começou, que a gente inovou aqui no Brasil, de ser uma conta, por exemplo, gratuita, não ter aqueles famosos ali FIIs de TED que acabaram agora com o Pix, você tem que ter um monte de serviço. E para ter um monte de serviço e monetizar bem aquele cliente, você tem que ter uma conta corrente completa. Então, acho que isso é um pouco do racional nosso, é realmente a espinha dorsal desse ecossistema todo que é o Inter hoje. Não, perfeito. E pensando assim, Cadu, quando a gente olha assim, os bancos tradicionais,
né, os grandes bancos universais de varejo, né, eles acabaram sendo muito verticalizados. Bancos que dominavam toda a cadeia de serviços financeiros, né, e todos eles querendo ter a sua própria fábrica em casa. O que você acha que vale a pena ter em casa? O que dá para terceirizar? O que dá para colocar produto de terceiro? O que é core, né, para você dentro do PAN hoje? Quando a gente olha um pouco também os varejistas, né? Os varejistas eles começaram com loja física, foram para o e-commerce, foram para o marketplace e agora querem adicionar também outros serviços financeiros. E aconteceu também com os bancos, né? Os bancos, eles, no passado, eles não vendiam produtos de terceiros porque achavam que iam concorrer com os produtos próprios. O mundo todo está vivendo está tendo uma clareza de que você tem que oferecer para os seus clientes produtos que, se você não tiver, você tem que plugar de terceiro, porque a grande graça é você ter o cliente engajado na sua plataforma, independente de produtos seus ou produtos de terceiros, e que é isso que a gente está buscando. Hoje, na nossa plataforma, grande parte dos produtos são produtos bucados no banco, mas a gente tem uma cabeça aberta e tem um roadmap para frente de plugar produtos de terceiros para que a gente tenha os clientes engajados, porque engajamento é grande parte do sucesso de qualquer negócio, independente de banco digital ou uma empresa de varejo. Engajamento é essencial e para isso você tem que ser assertivo para oferecer aqueles produtos que o seu cliente, que o seu público-alvo necessita. Não, perfeito, João. Indo um pouco além, tentando entrar no tema Super App, né? Acho que Super App acho que é uma palavra até mais bem recebida ou mais conhecida, vamos dizer assim, na Ásia, né? Acho que aqueles players chineses, né? Alipay e a Tencent ficaram muito famosos. Tem alguns outros casos na Coreia, né? Kakao, enfim, tem algumas situações, mas principalmente no Oriente. No Ocidente é meio novidade, né? Mais recentemente tem o PayPal, na verdade, tem falado muito lá nos Estados Unidos sobre ser um super app, mas vocês também há bastante tempo têm falado sobre super app, né? Até mais recentemente vocês estão usando até mais a palavra plataforma, né? Mas se você pudesse falar um pouquinho como é que você vê essa transformação, dá para ser realmente uma plataforma completa, dá para ter um super app aqui no Ocidente, no Brasil, pegar um pouco da sua visão. Tá. Não, Rosa, eu acho que sim. Qual que é a visão nossa? Se a gente pensasse talvez há 5, 7 anos atrás, eu acho que a ambição de ser um super app, ela talvez não existiria. Acho que hoje a gente tem uma capacidade tecnológica e um acesso a alguns serviços de terceiros que fazem aquele middle, né, que conectam lá os nossos serviços com os nossos clientes finais, com o nosso front, muito baratas. Então, por exemplo, o nosso cloud hoje é muito barato, comparativamente com os servidores próprios. Então, acho que essa tecnologia permitiu com que a gente pense em servir de maneira barata para o Inter, para o cliente, e robusta, 10, 20, 30, 40, 50 milhões de clientes, 100, quantos forem, enfim, talvez não vamos chegar na escala desses super apps orientais, mas dá para a gente ter um negócio muito grande aqui no Brasil, e Latam talvez, e a gente tem sim essa pretensão, a gente tem visto que é possível fazer isso, a gente tem uma plataforma, de novo, voltando para, acho que a tecnologia é muito importante aqui nessa discussão, Rosa, assim, a gente tem uma suíte tecnológica muito avançada, que a gente consegue plugar todos esses serviços, aí falando, como o Cadu falou, serviços próprios da nossa fábrica, crédito, por exemplo, como serviços de terceiros. Seguro, por exemplo, a gente não tem fábrica, a gente distribui. O shopping, a gente não faz o nosso 1P, 3P. Então, a gente conseguiu fazer esse que o pessoal chama de stack de tecnologia, que a gente consegue plugar tudo isso e, dessa forma, de um jeito relativamente simples e dinâmico, você consegue pôr muitos produtos que a gente brinca que a gente quer que o cliente acorde de manhã vivendo Inter, vá para o trabalho vivendo Inter, no trabalho ele continua vivendo Inter, chegou em casa, foi dormir, ele praticamente só usou o app do Inter. Então, acho que é muito questão de foco. A gente optou por ser uma empresa realmente B2C, estar na cabeça do cliente como uma plataforma completa, super app, plataforma quanto faz, que pode atender serviços financeiros e não financeiros e que cada vez está se complementam mais. Então, não só é possível, como já é realidade, eu falo, a gente conseguiu ter tudo isso num app só, a gente vê às vezes alguns bancos aí, os chamados incumbentes, que eles tentam ter uma qualidade, uma quantidade de serviços grandes, mas às vezes espalhados em 3, 4, 5, 6 apps diferentes. Isso não funciona. Então, a gente conseguiu aqui no Inter ter uma gama grande num app só, escalável, estável, de maneira boa experiência, boa UX, como a gente chama o cliente. Então,
quer dizer, já é uma realidade essa questão de super app aqui no mercado ocidental. E puxando aqui o papo para você, Cadu, o PAN tem feito algumas parcerias também, né? Então, para também poder oferecer outros serviços, né? Então, vou mencionar algumas, né? Mas vocês têm a parceria com a Melius, vocês têm a parceria agora com a Get Ninjas, tem também a parceria com a Guia Bolso. Se você pudesse falar um pouco dessas parcerias, né? E como é que elas podem agregar valor, né? Para a oferta para o cliente do PAN. Tá ótimo. Primeiro ponto, quando a gente fala em parceria, a gente olha de 4 pontos, né? Primeiro, tem escala. Segundo, o player é tecnológico, tem complementariedade. E, por último, tem uma questão de quem é o dono do cliente. A gente vai poder pegar esse cliente e tentar crosselar isso no banco. Então, em todas essas parcerias que você falou, seja na Melius, que a gente já está há algum tempo, principalmente emitindo cartão de crédito, nós e a Melius podemos ter acesso a esse cliente para oferecer produtos do Banco Pan e da Melius. A Get Ninja, a gente assinou um acordo recentemente, né? A gente está super animado com essa parceria, também vai funcionar da mesma maneira. A Get Ninja é um marketplace que conecta profissionais autônomos, principalmente a classe A e B, que procura esses serviços. A gente acha que tem muito fit com o nosso negócio, porque uma boa parte da nossa base ela é de profissionais autônomos e MEIs. Então, nós poderemos pegar esses profissionais autônomos, que são nossos clientes, e plugar na plataforma da Get Ninja, para que ele possa ter mais uma fonte de renda. E, de outro lado, a gente pode pegar a base de clientes desses prestadores de serviços da Get Ninja e oferecer produtos de crédito, oferecer a nossa maquininha. Então, tem um fit total com o nosso negócio. Começamos a conversar recentemente, já tem 2 semanas que a gente tem reuniões de 4 a 5 dias por semana para ver quais serão os próximos passos. Essas 2 são importantes. A gente tem uma terceira, que é com o Serasa, que é um marketplace de serviços financeiros, que a gente já tem um tempo também, que a gente utiliza originação principalmente de cartão de crédito. Então, essas são as principais. Adicionalmente a isso, o grupo tem, né, o BTG e o PAN, tem uma exclusividade de serviços financeiros com a Mosaico, e o que a gente tem feito aí ao longo das últimas semanas é ver de que maneira a gente pode aproveitar esse enorme fluxo da Mosaico, 34 milhões de novos CPFs, diferentes CPFs por mês, como é que a gente conecta isso nas nossas plataformas e extrai o melhor valor, sempre com a visão de atender melhor o cliente. Não, perfeito. Antes até de passar a palavra para o João, Cadu, queria entender um pouquinho, que essa vai ser a minha mesma pergunta para o João, né? Nessas parcerias, como balancear, fazer só uma parceria comercial ou balancear para uma compra de participação, né? Assim, é melhor fazer só um acordo comercial, e se ele funcionar, depois isso pode ir para uma compra de equity. Ter equity envolvido é importante, não é? Como escolher, como fazer o melhor deal, né? Isso é uma análise caso a caso. Obviamente depende das condições financeiras e depende também, se não for uma compra de participação, como a gente vai fazer para ter os interesses alinhados. Como é que é a remuneração de ambas as partes para que a gente tenha os interesses alinhados. Então, seja de uma forma ou de outra, depende do que a gente quer montar. O que é importante é como é que a gente tem um negócio complementar e de que não seja concorrente, e com a visão de ter um negócio para médio e longo prazo, independente se de uma via ou de outra via. Não, perfeito. Acho que essa é a mesma pergunta para o João. Acho que vocês têm feito algumas parcerias, né? Vocês têm já uma parceria mais longa com a Wiz, né, em seguro, que acho que está indo super bem. Mas aí tem equity envolvido, né? O Wiz comprou 40% da Interseguros. No caso da parceria com o Banco ABC, foi uma parceria, né, sem equity envolvido, né? E agora vocês tiveram essa parceria nova com a Stone, que vai ter equity envolvido, né? Então, queria também, mesma pergunta, né? Tentar, quando que é importante ter equity? Como é que vocês enxergam a diferença de ter equity e não ter equity? Tá. Não, Rosa, eu acho que assim, primeiro que eu falo que tem um mundo ideal e um mundo real, né? Às vezes você quer fazer uma parceria com equity, não consegue, você faz ela via serviço. Às vezes você quer fazer via serviço, a pessoa precisa de equity, você tem que colocar o equity. Então, eu acho que nesse mundo dinâmico, assim, super dinâmico, aliás, que a gente vive aqui no Brasil, em Latam,
de super aplicativos e de ambiente disruptivo de wallet, você tem que ser muito rápido. Então, de repente, poxa, vamos começar aqui fazendo um serviço, lá na frente a gente discute o equity, ou vice-versa. Então, acho que a gente tem que ser muito prático para colocar isso de pé. Agora, o que é para a gente aqui é o fator binário, vamos ou não vamos fazer alguma coisa com esse parceiro, seja em equity, seja em serviço, cultura, fit. Então, temos uma cultura parecida, temos, assim, o desenvolvimento tecnológico é parecido, estamos mais ou menos no mesmo nível, a gente faz. Não é, a gente não faz. Então, por exemplo, esse caso que você citou por último, que é mais marcante da Estônia, a gente tivemos um fit cultural muito legal nas conversas. Então, poxa, vamos em frente que a chance de dar certo é maior. Então, para a gente sempre começa decidindo ir ou não ir em frente em função da cultura e do fit. Acho que isso é o fundamental, assim, em empresas de pessoas, acho que é o primeiro passo. Depois a gente vai para a equity ou para a parceria, dependente da maturidade desses pontos que eu falei, tecnologia, e às vezes é o que dá para fazer em termos da velocidade. Então, é tão simples quanto isso o nosso modelo aí de definir essas parcerias estratégicas. Não, bacana, João. Estava olhando aqui agora, acho que as ações do Inter e do PAN estão mais que dobrando esse ano, né? Acho que, se olhar 12 meses, estão multiplicando por 3, 4 vezes, né? Então, acho que acho que o mercado está reconhecendo, né, o trabalho das duas instituições, né? Queria saber, Cadu, qual que é a importância disso? Óbvio que o mercado, você não pode ser refém do mercado, mas ter também a sua ação valorizada, né, para poder realmente alinhar mais as pessoas, trazer gente para trabalhar para o PAN, fazer parcerias, eventualmente até usar essa moeda, né, para futuros M&As. Qual que é a importância das ações fortes na visão de vocês? Obviamente que ajudam, né? O que a gente sempre falou no banco, e tem investidores de longo prazo aqui conosco, nosso trabalho é tocar o banco, né, e fazer o que é melhor, seguindo uma estratégia de médio e longo prazo. Eu gosto muito de correr maratona, então operar qualquer negócio, assim, é médio e longo prazo, não tem tiro curto, e é isso que a gente vem construindo lá no banco. O valor de mercado é uma consequência, uma percepção daquele trabalho que a gente vem fazendo. Então, assim, enfim, o mercado é soberano, o preço é esse que está aqui, a gente não pode mudar em nada as nossas decisões, as nossas estratégias baseadas nesse preço do mercado. Foi isso que a gente sempre acreditou e é dessa maneira que a gente vai continuar tocando o banco para frente. Utilizar esse preço para fazer alguma transação ou não, a transação depende, o preço é mais uma questão que, obviamente, em qualquer transação é levado em consideração, mas não é o único. Tem potencial de crescimento, enfim, tem outras coisas que compõem a decisão de você fazer algum negócio baseado em preços de ações atuais, mas isso a gente tem muita tranquilidade para falar, não temos controle, o que a gente tem controle é daquilo que a gente está fazendo no dia a dia e construindo um banco cada dia melhor, com crescimento, com qualidade, isso a gente tem controle. E, obviamente, com riscos de execução, mas o preço de mercado é uma consequência e a gente fica muito feliz do mercado estar percebendo tudo aquilo que a gente vem falando desde 2019, com bastante clareza, desde o follow-on de 2019, um outro follow-on de 2020, a nossa estratégia permanece quase idêntica, com uma cerejinha aqui, outra cerejinha ali, mas o resto ela é bem parecida. Então, consistência, corrida longa, é isso que a gente acredita, vamos entregar e o mercado é a consequência. João, e no caso de vocês, né, porque acho que vocês têm feito também alguns follow-ons ao longo do tempo, né, e as ofertas estão até aumentando de pouquinho em pouquinho ao longo do tempo, né, também, porque acho que o mercado está confiando mais, né, as ações também estarem valorizadas, acho que ajuda sem dúvida, né, tem menos diluição também para o grupo controlador e demonstra, de certa forma, que o mercado quer que vocês continuem nessa toada, né, nessa aceleração. Então, qual que é a importância, né, da ação alta também? O que o mercado está te dizendo, né? Tá. Não, Rosa, eu acho que você já meio que respondeu aí grande parte da pergunta. Eu acho que o que você falou é perfeito. Acho que usar isso aí a favor da companhia é muito bom. Eu acho que é o seguinte, só para a gente lembrar aqui, como o Cadu falou no começo, no final das contas, nós somos um banco, né? A gente é um banco, o PAN é um banco, e temos os benefícios e as dificuldades de ser uma instituição financeira, que é regulada, que é bom para o nosso cliente, mas que precisa de capital, precisa de uma estrutura
de uma espinha dorsal forte. Então, quando você pega companhias, a gente, o PAN, que crescem muito rapidamente, é muito difícil você pegar só o seu resultado para poder acompanhar esse crescimento e manter essa espinha dorsal, essa estrutura de capital adequada, tá? Então, sem contar o que você pode precisar de fazer para o M&A, que eu falo que é o capital tático, não o capital regulatório. Então, quando você consegue ter uma companhia, isso, como eu falei, a tecnologia tem que ajudar as pessoas, que entrega muita coisa muito rapidamente, você ter o mercado de capitais para te ajudar e permitir com que você cresça rápido, mas com consistência, acho que é fundamental, é importante. A gente fez isso muito bem aqui no Inter, então vamos continuar fazendo, sempre que a gente achar que é o momento certo e precisar. E de novo, como o Cadu falou, acho que a gente faz um trabalho legal, o mercado reconhece, a gente tem que aproveitar essa ferramenta que a gente tem, que são nossas ações. Então, espetacular, a gente é muito grato ao mercado, aos nossos acionistas, pelo suporte que eles dão para a gente, tá? Então, acho que muito legal. Tá bom. Cadu, voltando aqui para os números do PAN, né? Você mencionou agora 10 milhões de clientes, vocês mencionaram, se eu não me engano, 6 milhões de clientes digitais, né? Crescendo muito, né? Nesse último trimestre teve uma explosão. Se pudesse falar um pouquinho desse perfil de clientes novos, né? Como você falou, o PAN historicamente foi mais focado em clientes que querem de alguma maneira comprar algum veículo ou aposentados e funcionários públicos, dado a exposição da carteira de crédito. Mas vamos dizer, essa transformação digital do banco e o banco digital permite ao PAN aumentar muito o mercado endereçável, né? Então, se você pudesse contar um pouco para a gente, quem são esses novos clientes, né? São muito diferentes dos clientes que vocês já tinham, né, em casa. Então, se você pudesse contar um pouquinho como é que está sendo o relacionamento com essa nova turma. Tá ótimo. Eles são, fora a questão do consignado, eles são bem parecidos com os clientes que a gente já tinha em casa. Então, com uma renda média entre 2 e 5 mil reais, público CDE, que é onde a gente está focado. E quando a gente, né, no banking, que a gente separa lá no PAN, veículo consignado é o Consumer Finance e o resto é o Banking, tá? E dentro desse lado do Banking, que tem cartão e conta corrente, a gente passa um filtro inicial de onde ficam mais ou menos 15%, 20% dos clientes que tentam abrir conta, e o resto a gente traz para dentro com o objetivo e com a ambição de conseguir monetizá-los. Nem todos recebem crédito no primeiro momento, nem todos são ativos no primeiro momento, mas o nosso desafio é ter cada vez mais produtos e serviços para que a gente possa engajá-los e que eles permaneçam aqui conosco por mais tempo. Permanecendo aqui conosco, a gente tem várias ferramentas de engajamento, que não são só o crédito é sim uma importante ferramenta de atração, engajamento e monetização, que a gente utiliza, tem experiência, vivemos diferentes ciclos, né? Então é importante. Mas além deles, tem uma pegada de seguro, adquirência, uma pegada de saúde que a gente vai implementar, uma pegada de educação, sempre com a cabeça de ajudar o cliente e ter este cliente engajado por mais tempo. Então, não diferencia muito, né, daquilo que a gente tinha no banco, exceto um pouco do consignado, mas veículo parecido, cartão parecido. Então, é um público que a gente está bastante acostumado a trabalhar. Perfeito. E João, agora tocando a bola para você, né, o Inter está num processo de reestruturação, né? Acho que vocês estão no processo aí de certa forma, fazer um spin-off, vamos dizer assim, das empresas não financeiras, né, debaixo do banco, para elas, em vez de serem filhas do banco, serem irmãs do banco, vamos dizer assim, né? E nesse processo, vocês estão dispostos a abrir, né, contas não bancárias, para que tem alguns usuários, às vezes, que não querem passar pelo processo de abrir uma conta bancária para entrar no shopping, né? Então, se você pudesse contar um pouco para a gente qual que é a estratégia aqui, porque vocês também esperam ter um crescimento importante de número de clientes vindo dessa estratégia, né? Sim, exatamente, Rosman. Até agora, a gente sempre trabalhou com o conceito de conta corrente full, né? Aquela conta corrente que quando você vai lá no Banco Central, nos números, você vê lá o correntista do Inter. E a gente começou a ver que lá atrás fazia sentido trabalhar só com correntistas, porque
todos os serviços que a gente tínhamos para oferecer, a pessoa obrigatoriamente ela precisava ter uma conta corrente. À medida que a gente foi pondo novos serviços, o shopping, seguros, gift card, telefonia, enfim, um punhado de coisa, a gente começou a ver que, poxa, será que esse cara realmente precisa ter uma conta corrente com o Inter? Será que ele, no primeiro momento, ele não vira um cliente do Inter, né, e não correntista, e usa alguma dessas funcionalidades? E depois, com o tempo, ele pode tanto virar um correntista do Inter, se for bom para ele, como não virar. E indiferente, se não virar, não tem problema. Vamos monetizar e vamos atender ele naqueles serviços, naquelas verticais no qual ele está buscando. Então, a gente acha que com isso a gente aumenta bem o nosso mercado endereçável. Então, eu falo que, e a gente compara muito com o fenômeno do Uber, por exemplo, né, que foi até, o pessoal fez o termo lá da uberização, né? Poxa, o cara é cliente do Itaú, Bradesco, Santander, no Brasil, eu quero usar os serviços do Uber lá, por exemplo, comida, quero usar lá mobilidade, eu abro uma conta lá, vira um cliente, põe meu meio de pagamento, e pode ser o cartão de instituições financeiras, ou de repente você pode fazer o pré-pago, essa coisa toda, os gift cards, e estou apto a consumir. Então, é mais ou menos esse mesmo modelo. Então, coincidentemente, hoje, antes dessa reunião aqui agora da conferência do BTG, eu estava validando e vendo aqui a experiência lá na plataforma Android a nossa área não logada, né, do nosso lançamento que a gente faz aqui agora em 2 semanas. Então, assim, super legal, tô super animado. E falo muito assim, né, Rosa, assim, depois que você faz isso para o não correntista, você está um passo para também para o não brasileiro, porque no final das contas, aí é uma questão mais de linguagem, alguma adaptação, mas assim, serviços não regulados você está apto para fazer para qualquer um. Então, eu acho que vai ser um marco importante aqui para o Inter, assim, não só em número de aumentar o número de clientes, mas assim, em termos de monetização, e, enfim, estamos super animados aí. Acho que, obviamente, a gente não vai começar abrindo isso aí para todo mundo que faz o download do nosso app, a gente vai fazer um lançamento controlado, que é uma experiência bem nova, mas acredito aí que, talvez aí, no meio aí do terceiro trimestre, mais ou menos, a gente já esteja, ou até um pouco antes, esteja com isso aí disponível para todo mundo que baixa o nosso app nas lojas aí de Google Play e iOS. Então, super animado, acho que vai ser um marco importante aí para a história do Inter. Perfeito, obrigado, João. Tem aqui alguns clientes e investidores aqui tinham me pedido para fazer pergunta do ponto de vista regulatório, né? A gente teve agora, no final do ano passado, teve o Pix, a implementação do Pix. Eu, pessoalmente, estou achando um espetáculo, né, muito legal. E tem sido um sucesso, né? Realmente a gente vê os dados do Banco Central, tão impressionantes como a população está usando. Então, eu queria saber aqui, João e Cadu, se vocês percebem isso também no negócio de vocês, e se isso é positivo para o business de vocês também. Acho que o cash-in certamente fica mais barato, né? O transacional fica mais barato, porque imagino que antigamente, quando você queria oferecer um banco transacional de graça, né, você tinha um custo, né, para poder realmente fazer as transações. Hoje em dia esse custo vai praticamente a zero. Então, tem essa pergunta de Pix, depois eu queria entrar em Open Banking. Até o PAN já fez um movimento aí com o Guia Bolso, né? Queria ver um pouco da visão de vocês para o Open Banking, qual que poderia ser o impacto aí para o sistema financeiro. Mas começando com o Pix, Cadu, se você pudesse falar um pouquinho. É uma experiência espetacular, né? Nós aqui como consumidores, é impressionante. Hoje em dia, para fazer uma conta, para pedir todas aquelas conta corrente, CPF e tal, é muito ruim. Me dá o número do Pix que dá para pagar, senão vai demorar uns 3 dias para pagar, até vir o Pix. Então, é uma experiência muito bacana, é um custo melhor, é melhor para o cliente, 24 horas, então foi bem bacana. Com relação ao Open Banking, a gente acha que também é uma mudança de patamar. O Banco Central está incentivando muito. Lá no PAN, a gente tem mais de 10 pessoas há mais de 6 meses focadas 100% do tempo no Open Bank, sendo bem ativo na Febraban, na BBC, tentando construir uma ferramenta muito bacana para que a gente possa, no final das contas, dar uma melhor experiência para os nossos clientes. A gente está animado, dado é importante. É claro que ter dado não significa tudo. Se você tiver dado e não souber como trabalhar os dados, não vai adiantar nada. Então, parte
parte desse desafio nosso é ter o dado e também saber trabalhar. E dentro dessa ótica, a gente tem uma experiência recente com a Guia Bolso, basicamente para ser um teste para o Open Bank. Então, o Guia Bolso pega o consentimento do cliente, bate lá nos bancos, faz um resumo para a gente e, com base nesse resumo, a gente já treina como é que seria a melhor forma de impactar esse cliente. Não necessariamente a tradução do Guia Bolso vai ser igual do Open Banking, mas a gente acha que vai ser tudo futebol. Vai ser no campo mais limpo, o outro mais esburacado, mas vai ser tudo futebol e a gente acha que é um desenvolvimento importante porque a gente quer, de fato, sair na frente, surpreender. Mais informação, assertividade, vai ser bom para o cliente e para o banco. João, sua visão. Tá. Bom, Rosa, Pix, assim, sou suspeito para falar, o Pix, para mim, corrobora o que assim, a visão que a gente teve há 5 anos atrás. A gente foi a primeira conta digital 100% gratuita, a cobrar R$0 das TEDs, né, na época dos clientes, e o pessoal, vocês são doidos, TED é R$10. Não, gente, a TED não é R$10. O pessoal cobra R$10 porque não tem competição, a TED custa para o banco muito pouco, né, e mesmo assim custava pouco porque a CIP era muito cara, mas enfim. E acho que hoje, quando a gente vê uma transferência de literalmente 1 centavo, aliás, 1 centavo para 10 comandos, a gente fala assim, poxa, acho que a gente enxergou corretamente. Então, eu sou fã do Pix e até, modéstia à parte, a gente fez fizemos um benchmark super legal lá para o Banco Central, participamos lá da concepção, então acho que ajudamos também, tem um pouco da nossa ajuda nesse projeto. Acho que o Brasil hoje tem o temos que há de mais avançado em pagamento, então isso é muito legal. Open Banking, acho que vai ser muito bom também, sinal o Banco Central tem realmente feito um trabalho legal para poder melhorar o sistema financeiro no Brasil. Quer dizer, no final você tem que melhorar o sistema financeiro no Brasil, obviamente ele tem que regular os bancos, mas tem que melhorar para o cidadão, para as empresas. Então, esses dois movimentos melhoram, reduzem o custo de banking, de crédito para o cidadão e para as empresas. Então isso é espetacular, isso gera crescimento, gera PIB, gera arrecadação, gera tudo. Então eu acho que quando você tiver um Open Bank onde as pessoas podem investir melhor, comparar, migrar de uma instituição para outra, acho que isso é bom, todo mundo sai ganhando, todo cliente sai ganhando, e acho que as empresas assim, que estão com produtos melhores, que sejam mais justos do ponto de vista de um investimento que paga melhor, ou um empréstimo que é mais barato, ou uma experiência melhor, vão sair ganhando. Então eu acho que o Open Banking, por último, ele amplia o ambiente competitivo, que pode ser às vezes ruim para uma instituição financeira e melhor para outra, mas no final das contas, para o país, para a nossa sociedade, é espetacular. Então, parabéns aí para o Banco Central e pelo Pix e pelo Open Bank. Acho que a gente pensar esses dois nomes aí combinados aí pode representar aí alguns pontos importantes de PIB aí dos próximos anos e talvez uma melhoria de riqueza, de qualidade de vida para o brasileiro aí que talvez vai nos surpreender. Então, espetacular. Ótimo, João. Ainda com você, que eu queria falar um pouco do Intershopping, né? Primeiro, seria legal se você pudesse contar um pouco como é que foram as primeiras conversas com o Banco Central, né? Para explicar que teria venda de geladeira dentro do banco. Eu lembro que na época que vocês lançaram isso, acho que o mercado duvidou muito, né? Parecia uma coisa muito distante e tem sido um sucesso muito grande, né? A gente até tem visto aí outros players copiando, né? Então, se você pudesse também, acho que é importante o regulador, né? Obviamente ajudar, mas é importante também vamos dizer, os empreendedores, né? Não forçarem, mas indicarem, né, ou ajudarem o regulador a mudar também, né? Então, se você pudesse falar um pouco dessa experiência aí do shopping, né, e como é que tem sido o sucesso do Intershopping desde da sua concepção. Tá. Eu acho que assim, o sucesso dele, Rosa, para a gente é muito fruto de uma visão que a gente tem que, daqui a um tempo, né, e depois eu vou falar do regulador, mas daqui a um tempo, serviço financeiro e e-commerce não conseguem viver de maneira dissociada. Quando eu falo e-commerce, produtos e serviços, tá? Só para deixar claro. Então, acho que isso é uma convergência natural. Eu brinco que
A gente fala assim, poxa, eu vou levantar da cadeira aqui e vou até a porta ali. Você não pensa, vou respirar no meio do caminho. Você respira porque você tem que chegar lá. Então, eu acho que o conceito de banking, pagamento e crédito é a mesma coisa. Você não pensa que você vai ter pagamento e crédito. Você fala, pô, vou comprar uma geladeira, o exemplo que você deu. Você precisa ter o banking junto ali. É a forma mais eficiente de fazer o consumer finance evoluído, tá? Então, acho que é por isso que o sucesso do Intershop foi grande. Com relação ao regulador, a gente, de fato, teve assim, demoramos um pouco para poder, não sei se a palavra certa é convencer, mas talvez mais explicar para o regulador em que consistia o nosso Intershop. Assim, poxa, nós não vamos ter uma loja de geladeira, nós não vamos comprar geladeira, nós não vamos estocar geladeira, nós não vamos transportar geladeira, mas, poxa, do mesmo jeito que hoje o Banco Central já permitia que a gente vendesse, por exemplo, uma recarga de celular, a gente vai vender serviço e ser remunerado por isso. Então, nós vamos ser um gateway aqui de pagamento, um gateway transacional. Porque no final das contas as pessoas já pegam o nosso cartão, pegavam, né, o nosso cartão de crédito, iam nas lojas físicas e compravam aquela mesma geladeira. Qual que é a diferença ele comprar aqui dentro do nosso app, né? Então, no final das contas, o regulador ele percebeu que era a mesma finalidade, né? E a instituição financeira estava entrando no mesmo nível de risco e controle. Então, foram super entenderam e permitiram com que a gente constituísse uma subsidiária, que é a Intermarketplace, que opera o Intershop. Mas o que até deixou de aprendizado para a gente, né, Rosman? Que conversa com a sua colocação na outra pergunta, que eu acho que eu não respondi, que era sobre a nossa reestruturação societária. Eu acho que dentro dessa tese nossa de que a gente é um super app, dentro do super app a gente tem o banking, quer dizer, e não somos necessariamente um banco, né, do ponto de vista dos produtos, não do ponto de vista de CNPJ da empresa, mas enfim, a gente tem essa ideia de fazer essa holding, ter os serviços financeiros debaixo do Banco Inter S.A., o Banco Inter S.A. ser uma subsidiária da Interplatform e colocar todos esses serviços não financeiros, por exemplo, que podem ser aprovados com uma dinâmica melhor, com mais facilidade, pode ter uma questão fiscal mais inteligente, pode ter uma questão trabalhista que é pouco diferente. Então, conseguir colocar essas verticais debaixo dessa holding, que é a Interplatform, que já existe. Então, acho que isso foi também assim, um ponto que, assim, poxa, precisamos ter uma estrutura corporativa mais assim, apropriada para o modelo de inovação, de lançamento de novos produtos que o Inter tem. É uma característica forte da nossa empresa de lançar muitas coisas, então a gente está trabalhando para que a gente tenha a vertical bancária bem assim, simples até do Banco Central acompanhar, supervisionar, e os serviços não financeiros debaixo da nossa holding, e obviamente o banco sempre prestando esses serviços aqui, essa service, vamos dizer assim, para as verticais, e é um pouco disso aí, tá? Então... Perfeito. Cadu, até nesse tema aí de varejo, né? Como você mencionou, você tem muitas varejistas que já dão crédito, muitas querendo entrar no crédito, muitas empresas de pagamento querendo dar crédito, todo mundo agora quer dar crédito, né? Mas como você falou, é muito difícil, tem um custo muito alto, custo de cobrança, tem que ter escala, né? Como é que o PAN também pode se posicionar para ser uma funcionalidade, né? Obviamente vocês querem também ter um relacionamento com cliente classe C e D, mas às vezes aproveitar desses canais, né, onde vocês aí são players especialistas no crédito, tem escala, para conseguir realmente aumentar a carteira, né, e conseguir aí manter um crescimento bem forte aí de crédito nos próximos anos. Essa é uma pergunta que ela já existe há alguns anos, né? Então, para você ter um business de crédito grande no Brasil, você precisa de capital e funding. Então, como o mercado de securitização no Brasil ainda não é muito desenvolvido, então é difícil para ter um negócio grande, e mesmo para as varejistas, né, que não seja através de um marketplace para que os bancos possam comprar essas operações, é difícil para fazer um negócio grande, porque precisa de capital, funding, e fora isso, toda a expertise que você tem de trabalhar com crédito. É um tipo de cobrança diferente, tem fraude, né, tem ciclos na economia, então o crédito ele é algo que demanda algum tempo para poder ser bem digerido e depois aumentar e ter um apetite para poder crescer. Então, de certa maneira, nós também queremos plugar no futuro o que a gente quer ser. A gente quer ser um plug and play, onde a gente vai ter vários canais espalhados pelo Brasil e que a gente vai prover o crédito, né? E no ato, por exemplo, de uma venda, no ato da hora do cliente pagar uma conta de consumo, ir à farmácia. Essa é a nossa ambição de ter no futuro. Obviamente, isso requer
uma certa complexidade tecnológica. Enquanto a gente não tem isso pronto, nós vamos através de parcerias e tentando plugar os nossos produtos, porque de fato a gente acha que tem um diferencial em termos de saber operar crédito, saber tomar o risco e ter o preço correto para o risco correto. Então, isso aí é um dos nossos diferenciais importantes. Mas, além disso, tem outros serviços que a gente está plugando dentro do banco, né? Seguro, adquirência, uma pegada de saúde, educação, de ajudar o cliente. Tendo tudo isso, a gente vai ter um cliente engajado e, tendo um cliente engajado, ser um banco mais sustentável para o futuro. Não, ainda você mencionou aqui a questão do funding, né? Queria perguntar para você qual que é a expectativa de mudança de funding do PAN ao longo do tempo, né? Acho que vocês têm hoje, vocês são muito conhecidos no mercado institucional, né? Vocês têm todas as assets, conhecem super bem. Vocês esperam também que os clientes do PAN consigam prover, esses clientes digitais no futuro eles também vão conseguir prover depósitos para o PAN? Como é que a parceria, vamos dizer, na verdade o controle do BTG Pactual, que agora é controlador, vamos dizer, único, né? E o sucesso está tendo na parte de Wealth Management digital, como é que isso também contribui, né, para o funding do PAN ao longo do tempo, né? Se isso permite também que vocês tenham, vamos dizer, vislumbrem ter uma carteira bem maior aí nos próximos anos? Boa pergunta. Então, assim, o Banco PAN ele foi uma jornada que foi construída saindo, vamos dizer assim, das trevas, né? Então, até 2016, um processo de turnaround duro e depois, uma mudança do banco, sendo, um banco que se digitalizou, que agora veio para o banking. Então, depois de vários desses anos, ontem mesmo a gente teve um upgrade da S&P. Tudo isso ajuda, né? Menos no cliente pessoa física lá do banking, mas mais no institucional. Mudamos de patamar de rating, mudamos de patamar de resultado, mudamos de patamar de market value, isso tudo ajuda na construção para dar funding para o nosso crescimento futuro que a gente quer implementar. Com relação aos clientes de banking, os nossos clientes são clientes, né, da classe C, D e E, que tem R$2.000 de renda, R$5.000 de renda, e em todos os estudos que a gente fez recentemente ligados a funding, o mercado brasileiro de funding ainda é um mercado concentrado. Se você pega, por exemplo, os números da poupança, 78% do valor da poupança, que é um tri, está na mão de 5% das pessoas. Então, é um mercado concentrado. E, obviamente, dentro da nossa jornada futura, a gente quer ter dentro da nossa plataforma e, obviamente, sendo ajudado e plugando na plataforma do BTG para que a gente possa ter no grupo produtos de captação mais assertivos e que ampliem a nossa base. Então, tem muita coisa para fazer com relação à captação. Estamos muito no início, lembrando que a nossa conta corrente tem apenas 1 ano, então, assim, tem muita coisa já desenhada para andar no futuro, inclusive para a gente escalar a captação na pessoa física. E passando a bola para o João, se você pudesse falar um pouco mais da parceria com a Stone, acho que você falou brevemente, né? Mas acho que o mercado naturalmente gostou bastante, né? As ações subiram mais de 20% no dia. Se pudesse falar um pouquinho quais são ainda tem muita coisa a ser discutida, entendo eu, mas o que são os pontos-chaves ali da parceria, né? Acho que foi mencionado que a Stone pretende linkar, né, os seus merchants, né, na plataforma de shopping do Inter, né? Também foi discutido ali o Inter prover funding, né, eventualmente para a Stone conseguir distribuir o crédito. Se você pudesse falar um pouquinho dessa parceria, acho que seria interessante, João. Tá. Não, Rosman, eu acho que assim, só para a gente lembrar lá acho que a primeira ou segunda pergunta que você fez com relação à questão dos M&As, né, primeira coisa para a gente que é realmente assim, binário, né, primeiro com quem, depois o que a gente vai fazer. Então, acho que o primeiro ponto com a Stone foi fit cultural e interação dos times, aquilo que eu falei, o alinhamento assim, de padrão tecnológico, desde até padrão moral das pessoas, padrão assim, de vontade que as equipes têm de crescer e de fazer coisas diferentes. E acho até que, assim, racional nosso, e obviamente, como você falou, vai derivar para um monte de coisa. Eu acho que a gente tem aqui uma empresa que é reconhecida como líder nesse mercado de PJ, né, aqui no Brasil. E temos aqui o Inter reconhecido como líder nesse mercado de PF digital no Brasil.
E do mesmo jeito que eu falei que essa questão do serviço bancário com o serviço de e-commerce, ser produtos e serviços é uma coisa que é umbilical, não dá para dissociar, esse é o futuro, nossa visão. Eu acho que aqui a gente faz uma analogia que não dá para dissociar mais PJ de PF. Eu acho que num mundo assim, onde a gente tem o transacional acontecendo de maneira cada vez mais dinâmica, mais rápida, né? Assim, antigamente, né, uma pessoa fazia 10 transações por mês, hoje ela faz às vezes centenas de transações por mês. Então, isso mudou. Então, essa conexão do varejo com o consumidor, ela é espetacular, ela é fundamental. E a gente acha que a Estônia é o melhor parceiro, que domina melhor esse ambiente do consumer para a gente fazer essa parceria. E acho que a Estônia entendeu também que a gente é o melhor player que domina essa questão do consumidor e a Estônia, desculpa, do seller. Então, juntar esse seller com o consumer é um negócio poderosíssimo. Isso não foi feito no Brasil ainda. Aliás, não foi feito no mundo ainda, talvez, assim. Você tem umas iniciativas lá nos Estados Unidos, de Square, Cash App, algumas coisas lá, mas enfim. Então, a gente está muito animado, acho que tem muito valor para destravar. E aquela coisa, né, Rosa, assim, primeiro é o seguinte, temos que ter uma cabeça de fazer tudo com muita eficiência. Qualquer coisa, qualquer conexão com muita eficiência, sobra dinheiro, sobra valor, a gente consegue dividir isso para as duas companhias. Então, estamos super animados, eu acho que tem sim, esse movimento aí tem chance de ser um marco importante vamos dizer assim, nesse sistema, né, financeiro, no ambiente financeiro transacional aí do país. Acho que estamos super animados. De novo, obviamente nada fácil, vamos ter que trabalhar bastante aqui para poder integrar e fazer essas parcerias, mas o bom é que a gente fez um assessment, né, de ambas as partes e vimos que, poxa, temos o instrumental para poder fazer acontecer e vamos conseguir citar. Então vai ser, acho que com o tempo a gente vai conseguir mostrar para todo mundo o que a gente alcançou. Estamos super animados. Não, tá ótimo, João. Muito obrigado. Acho que nosso tempo acabou, infelizmente. Senão eu poderia aqui conversar bastante tempo com vocês. Foi um grande prazer. Mas, e aí, antes de finalizar aqui, eu gostaria de chamar aqui o Fred Pompeu. Bom, pessoal, espetacular a história desses dois bancos, né? A programação do Tech Room se encerra por aqui, mas a CEO Conference Brasil 2021 continua ainda na Macro Room, com o tema Cenário Econômico Brasileiro, Desafios e Oportunidades. Nela, o sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, será entrevistado pelo jornalista William Vac. Importante lembrar que todos os painéis apresentados nesse evento continuarão disponíveis na nossa plataforma até essa sexta-feira, dia 28. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Muito obrigado a todos pela audiência e pela paciência. Um ótimo fim de tarde para vocês.